Práticas como as de Ramana e Rantirti surgiram da tradição hindu, mas existe uma prática que vem do budismo, do Zen budismo, que é uma variação do tema de Jnana Yoga de usar um método para combater a mente. É uma técnica da qual a maioria de nós já ouviu falar, a Zen Koan, o enigma insolúvel. O Koan propõe uma questão que o intelecto não consegue processar. Então, os processos de pensamento entram em colapso e isso os leva para fora da mente pensante. A minha introdução ao Zen Koan foi de modo bem inesperado, em um monastério beneditino em Elmira, Nova York. Havia uma reunião de pessoas sagradas acontecendo ali e estávamos comentando em turnos sobre as nossas vivências. Então, às 4 horas da manhã, encontrei-me sentado entre Swami Satchitananda e Swami Venkatachananda, pois tínhamos participado de um turno Zen com Josu Sasaki Roshi, um austero professor japonês de uma das escolas do Zen que utiliza o Koan. Primeiro, Sasaki Roshi nos ensinou como sentar. É uma postura de meditação incrivelmente austera, com as costas rígidas, as mãos soltas, cotovelos para fora e queixo para baixo. Bem rígido, um estado de grande tensão. Então, ele nos deu o nosso Koan. Como vocês conhecem a sua natureza de Buda através do som de um grilo? O que se espera é que você pense sobre essa questão enquanto está sentado naquela posição miseravelmente desconfortável às 4 horas da manhã. Espera-se que você repita para si: como eu conheço a minha natureza de Buda através do som de um grilo? Você fica sentado, sentado, sentado e pensa, pensa e pensa. Então, mais tarde, levanta-se para um Dokusan, que é um encontro pessoal com Roshi. O encontro acontece de forma rigorosa. Você entra, se inclina e toca o chão com a testa várias vezes. Depois senta-se sobre a almofada do aluno. Ele está sentado à sua frente com um sino e um bastão. Ó doutor, diz ele, como você conhece a sua natureza de Buda através do som de um grilo? Bem, eu tinha trabalhado por várias horas me aprontando para aquele encontro e montar um plano. O que tinha decidido fazer era que, quando ele me fizesse a pergunta, eu colocaria minha mão em concha por trás da orelha, como fez Milarepa enquanto estava sentado em frente à sua caverna, ouvindo o universo. Pensei, como sou um judeu hindu e ele um japonês budista, darei uma resposta tibetana. No mínimo, o confundirei. Esperava, pelo menos, impressioná-lo um pouco. Ele me fez a pergunta do Koan e eu coloquei a mão em concha atrás da orelha. Ele pegou o sino, olhou para mim e disse: 60%. Então fez soar o sino e terminou a entrevista. Aquilo naturalmente me esvaziou. O realizador judeu em mim tinha que conseguir aqueles 40%. Alguns meses depois, eu estava tomando uma sauna em Santa Fé, Novo México, com Allen Ginsberg, Bhagavan Das e uma monja tibetana. Formávamos um grupo de coloração de pele bem diferente, sentados nus na sauna. Chegou um telegrama para mim. Era de Monte Balde, o centro zen de Sasaki Roshi, no sul da Califórnia, e dizia: haverá um Rohatsu Dai Sesshin iniciando em... e dava a data, que era 2 dias depois. O telegrama prosseguia: esse é o Sesshin mais difícil do ano, durará 9 dias. Reservamos um lugar para você. Pensei, oh meu Deus, 9 dias disso? Um dia disso em Nova York tinha sido suficiente para mim. E ali estava eu, sentado na sauna, totalmente voltado para o sensual. Planejara passar 2 semanas livres, somente me divertindo. Mas havia alguma coisa no telegrama que me atraía. E ainda restavam os 40%. Telefonei imediatamente para eles dizendo:
Muito obrigado por se lembrarem de mim e certamente gostaria de estar com vocês. Mas sou um iniciante e esse sesshin é para alunos avançados. Esperava me livrar, mas eles disseram, mas você pode realizá-lo. O que me levou ao meu outro ponto vulnerável. No dia seguinte, peguei um voo para Los Angeles e depois um carro que me levou até as montanhas. E cheguei ao Centro Zen. Fui recebido por um monge vestido com um manto negro e a cabeça totalmente raspada. E ele perguntou, nome? E eu disse, Ramdas. Beliche superior, cabine 4. Ele me deu uma toalha, um manto negro e um travesseiro. Fui levado até a cabine 4 e me disseram, você deverá estar no Zendo em 5 minutos, por favor, vestido com um manto. Ninguém diz, que ótimo, Ramdas, que bom que você veio. O ego não é nem um pouquinho alimentado ali. Coloquei o manto e fui para o Zendo. Havia um lugar com meu nome e me sentei. Eles nos ensinaram a prática sentada e depois começaram com um processo que, eu lhes digo, que é muito difícil acreditar que algo como aquilo estava acontecendo na América, a uns 45 quilômetros de Los Angeles. Iniciávamos a cada madrugada às 2 horas e continuávamos até às 10 horas da noite. Então tínhamos somente 4 horas de sono. Levantávamos às 2 horas e tínhamos exatamente 5 minutos para acordar, fazer a higiene e chegar ao Zendo. Uma vez sentados nas almofadas e após o sino ter tocado, não tínhamos mais permissão para nos mexer. Tínhamos que ficar parados. Quero dizer, totalmente parados. Havia um homem andando para frente e para trás na sala, um cara de olhar duro como uma vareta grande. E se você movesse até mesmo um músculo, ele notava. Vinha até onde você estava, parava diante da almofada e primeiro golpeava o chão com um bastão e todos sabiam que você fora pego. Então, ele se inclinava para você e você se inclinava para ele e depois você se deitava para um dos lados e ele batia 3 vezes naquele ombro com um bastão. E depois você se virava para o outro lado e ele golpeava 3 vezes no outro ombro. E ele realmente batia em você, por cerca de 15 minutos. Depois você o agradecia e ele agradecia você e você voltava para a sua posição sentada. E nem era preciso algo muito visível para você receber os golpes. Imaginem que você acabou de acordar. A rinite enche as suas narinas e você está sentado e o muco começa a pingar do seu nariz, caindo sobre o seu bigode, descendo pela barba. E você faz... É o suficiente. No primeiro dia, talvez, você ganhe somente um shh, mas no segundo, é golpeado com um bastão. Se você precisa ir ao banheiro, tem de se levantar, ir até um dos monges e murmurar, preciso ir ao banheiro. E ele diz, está bem, mas seja rápido. Você responde sim e corre até o banheiro. Então descobre que não consegue fazer nada porque está nervoso para voltar no tempo marcado. Cada minuto era programado e controlado, uma disciplina aterrorizante. Recebíamos koans de Sasaki Roshi para resolver. Nós o víamos no Dokusan 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia eu ia encontrá-lo e ele me perguntava pelo meu koan. E eu dava a ele uma resposta com a qual me ocupara para resolver. Na primeira vez em que fui para o Dokusan e lhe dei uma resposta, ele simplesmente disse não e tocou o sino. Depois, ele entrou em sutilezas como, ó, doutor, estou tão desapontado, esperava mais de você do que isso. E essa observação foi gentil. Além de tudo isso, era muito, muito frio no alto da montanha. Havia até neve ocasionalmente. E no terceiro dia, fiquei realmente doente. Tive um resfriado terrível, com febre, e minhas costas estavam me matando de dor. Pensei que não precisava de um roche, mas de um osteopata. Tinha ficado totalmente, freneticamente paranoico. Quero dizer, estava certo de que queriam me pegar e pensava, o camarada
Na almofada seguinte, eles nunca bateram nele. E eu, um homem santo profissional, eles me batem na esquerda e na direita. Mas no quinto dia eu estava tão mal, tenso e furioso, que compreendi que não estavam mais me importando com coisa alguma, com o koan, com o grilo ou com qualquer outra coisa. Fui para o Dokusan e Sasaki Roshi disse: "Você conhece?" Algo que ele estava me perguntando naquela manhã. Eu não podia estar menos interessado. Simplesmente não me importava e disse para ele: "Bom dia, Roshi." Sua face brilhou e abriu-se com um sorriso. "Ah", disse, "agora você está começando a ser um aluno iniciante do Zen." Bem, saí dali com os pés mal tocando o chão. Quero dizer, eu tinha resolvido um koan. Estava tão chapado por todo o processo, pela experiência em geral, que ela me empurrara para outro plano. Era como uma viagem comprobatória. Todos os arbustos tinham chama saindo de si e tudo que eu olhava fora lavado com um tipo de brilho luminoso. E para qualquer koan que me fosse apresentado, as respostas pulavam um após o outro. E então tudo aquilo se tornou em somente um outro momento passageiro. Tive o que é chamado de Satori menor, uma experiência temporária de conscientização ampliada. Quando você ainda tem apegos que são fortemente apelativos, quando as formas de pensamento e os hábitos de pensamento estão profundamente enraizados e você ainda está muito ligado a eles. Mesmo que possa passar por cima disso, por um momento, com práticas de sadhana intensas, sejam Koan Zen, Kundalini Yoga ou outros, muito provavelmente você voltará para as antigas formas de pensamento após um tempo. Você certamente estará um tanto diferente, mas provavelmente voltará. A transformação não é completa. Você vai ao casamento, mas não está usando a roupa do casamento. Então retrocede. Entretanto, a semente tinha sido plantada. Fora dada a partida para o despertar. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.